Hoje o pastor quer fazer um desafio especial aos professores da Escola Sabatina. Conseguir tratar de todos os temas de todos os dias da semana, conforme estão na lição, com os alunos na sua classe da Escola Sabatina. Talvez você diga, pastor, isto é impossível, porque são muitos temas, muitos detalhes em cada lição, e eu não consigo fazer isto. Então eu quero dar uma sugestão a você. Escolha o tema principal da lição, discorra sobre ele. E depois você pode, de alguma forma, entrar em alguns outros temas que estão sendo abordados pela lição, que eles giram em torno de um tema central. Mas é importante que você, como professor da Escola Sabatina, não desvie do tema da lição. Por quê? Porque às vezes alguns alunos têm algumas dúvidas e eles querem conversar, perguntar para o professor. Às vezes a dúvida que o aluno tem está lá na parte de quinta-feira ou na parte de quarta-feira. Se você não cobrir todos os temas da lição, ou se você não entrar principalmente no aspecto principal da lição, você pode fazer com que seu aluno venha para a classe com dúvida e talvez volte com mais dúvidas ainda. Então vamos pensar o seguinte: você pode dividir o tema, imaginar que você deva gastar 5 minutos em cada dia da semana, em cada tema de cada dia da semana. Isso será suficiente. Agora, se você tiver dificuldade com isso, você pode escolher o tema principal ou algum detalhe a mais que te chamou a atenção e tratar desse assunto com os alunos. E permitir ou perguntar para eles se eles têm alguma dúvida a respeito de alguma parte de todo o tema que eles estudaram durante a semana. É importante, repito, não fugir do tema da lição para esclarecer, para informar. Você pode não se aprofundar muito no tema, porque o tempo não permite, mas você precisa abordar cada tema da semana, ou principalmente o tema principal que está sendo tratado. Vamos lá? Você consegue? Bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o tema desta semana, a ira do amor divino. Eu queria sugerir a você que, com base nesse tema sobre a ira, você não viu, você pudesse ver o vídeo da semana anterior, porque ele vai ajudar a dar fundamento para o tema que estamos tratando nessa semana. Mais especificamente, essa semana, então, está sendo tratado sobre a ira de Deus, né? O que poderia alguns pensar que a ira de Deus está em contraste com o seu amor. E nós vamos perceber que a ira de Deus é uma demonstração do seu amor, olhando por um outro aspecto do que tem que ver com a prática da injustiça por parte dos seres humanos. Então, a ira é um sentimento legítimo, tanto humano quanto divino. Peço você mais uma vez a voltar para a lição da semana passada, eu assistir o vídeo. Então, a ira é um sentimento legítimo. O problema não é ter a ira, talvez no momento inadequado, por um assunto inadequado. Mas o problema é como nós administramos a ira. Então, alguns pensam assim: olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, cuja ira tem que ser aplacada de alguma forma. Não, nós não acreditamos, como os pagãos acreditavam no passado, que os deuses deles eram irados e a ira desses deuses precisava ser aplacada com algum tipo de sacrifício. Nós não pensamos assim. A ira divina, ela é uma realidade, mas ela é uma resposta à injustiça humana. Mas, como eu estava dizendo, alguns pensam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas nós já estudamos na semana passada sobre a misericórdia divina, que se manifestou tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A ira divina também se manifesta no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Mas nós temos que pensar que a ira divina, tanto quanto a ira humana, se ela é resultado de uma indignação injusta, e essa é uma expressão para a ira, uma indignação injusta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se a ira é uma indignação injusta, algo que é praticado de errado, de mal, existe lugar para ela. Imagine uma pessoa vendo alguém sendo, desculpe a ilustração, mas você passa pela rua e alguém está sendo espancado injustamente. Ou um pai que vê sua filha sendo violentada.
Você acha que a ira não brotaria naturalmente no indivíduo assim, presenciando essa situação? Então a ira acaba sendo um mecanismo de defesa para a prática da justiça. O problema não é sentir ira, indignação. Eu diria para você que eu fico até preocupado se uma pessoa vendo um ato de injustiça não sentir indignação. Confesso a você que já disse que nesses casos, eu imagino uma pessoa que não se sente indignada diante de uma injustiça, talvez ela seja capaz de praticar algo ainda pior. Mas uma pessoa que fica indignada contra algo que está sendo feito de forma injusta, né? Algo injusto, é uma pessoa que tende a reagir. Então, o problema não é em sentir a ira, o problema é canalizar de modo equivocado a ira. Por exemplo, Deus sente indignação contra o pecado, não contra o pecador. Nós, seres humanos, normalmente nos sentimos indignados contra o pecador e não contra o pecado em si. As atitudes divinas em relação às injustiças praticadas nesse mundo são para corrigir, para educar, para instruir, para ensinar. Mas vamos pensar nisso com um pouco mais de detalhes. A lição de domingo trata sobre a angústia, Deus angustiado pelo mal, e fala do ciclo da violência, né? O ciclo da violência, o ciclo da maldade, né? Tem que ver com a apostasia, né? O abandono de Deus, Deus se afastando, o sofrimento legítimo que é derivado desse afastamento divino, Deus praticando a libertação e uma nova apostasia. Então, o ciclo da rebelião, ele é assim: a pessoa se afasta de Deus, ela consequentemente sofre o abandono divino, e essa é uma parte que tem que ver com a ira divina, sabe? A ira divina tem que ver muitas vezes com ele recolher a sua proteção e permitir que a pessoa sofra as consequências das suas atitudes. Então ela vai sofrer, Deus então atua misericordiosamente para libertar a pessoa desse sofrimento, mas após esta atitude divina, muitas vezes há uma nova rebelião. Por isso, em Salmo 78, verso 38, está escrito: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Salmo 78, verso 38. Este salmo está descrevendo que, apesar da bondade divina, muitas vezes o povo de Israel se viu envolvido com rebelião, né? Deus atua libertando do Egito, Deus atua de tantas outras formas, libertando o cativeiro babilônico, mas ainda assim o povo cai em apostasia. E Deus renova esse ciclo, permitindo o sofrimento e atuando depois para libertar, para socorrer, né? Então, o Salmo 78 enfatiza que Deus é paciente, que Deus é misericordioso, que Ele é defensor do seu povo, né? Desde quando Ele tirou o seu povo do Egito, tá certo? Na segunda-feira, há uma parte interessante para nós pensarmos a experiência do profeta Jonas. E aí dá para ilustrar, dá para servir de contraste entre a ira divina e a ira humana. Por exemplo, Jonas ficou todo ressentido quando Deus não destruiu a Nínive, né? E a palavra aí para a ira de Jonas, em Jonas 4, verso 1, é a palavra hará, que quer dizer queimar de raiva. Se você lê Jonas 4, verso 1, quando ele percebe que Deus não vai destruir Nínive, né? Porque Deus tem misericórdia e compaixão naquele povo, ele então fica todo indignado. Ele fala: mas eu disse que o Senhor iria destruir, não é? Confesso que eu tenho dificuldade de definir se a ira de Jonas era contra o povo ou era contra o próprio Deus, porque agiu de forma misericordiosa, né? Já a ira divina, né, que está em Jonas 4, verso 2, quando fala que Deus é longânimo, a palavra que aparece ali é né? Tem o sentido, então, da ira divina na justa indignação que Deus tem, né? Então, Deus demora na sua ira, demora, tardio em irar-se. Essa é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. Deus é longânimo, Ele é bondoso. Então, Ele tem né, um nariz longo, né, para determinar a paciência que Deus tem até executar a sua ira. Então, vejam, você tem aqui a distinção entre a ira divina e a ira humana.
A ira humana muitas vezes é apaixonada, é voltada contra as pessoas, é uma atitude de exasperação, de irritação, né? De sentimento que acaba aflorando com atitudes erradas. Mas a ira divina, ela é canalizada para resolver o problema. Ela está condicionada à atitude humana. Veja, Deus falou para Jonas, vai lá, profetiza que em 40 dias eu vou destruir Nínive. E Jonas não tinha nenhum apreço pelo povo da Assíria, porque era um povo que incomodava, que trazia sofrimento, tristeza, perseguição ao povo de Israel. Então, Jonas já tinha esse sentimento, talvez esse ressentimento, não é? E Deus falou para que Jonas avisasse que em 40 dias Nínive seria destruída. E o que aconteceu? O povo se arrependeu, o rei se arrependeu, promoveram um jejum, né? E diante do arrependimento do homem, Deus então se arrependeu do mal que iria trazer e não derramou sua ira sobre aquele povo, né? E se você quiser pensar um pouquinho sobre essa questão do arrependimento, que também vai ouvir da semana passada, nós tratamos um pouquinho sobre a diferença entre o arrependimento. Tratamos sobre o arrependimento divino, né? Muitas vezes em contraste com o arrependimento humano, tá certo? Então, nesse ponto, então, nós pensamos que a ira divina é diferente da ira humana, né? Embora em alguns aspectos sejam semelhantes. A maneira como a ira é canalizada, o ser humano muitas vezes canaliza a sua ira contra a pessoa. Deus canaliza a sua ira para resolver o problema, para resolver o pecado, a transgressão, a rebelião. A ira divina tem o propósito de promover a justiça, o equilíbrio, o que é correto. A ira divina está condicionada no contexto da relação com os seres humanos à atitude humana. Deus mudou sua atitude, ele então não despeja a sua ira no sentido do seu afastamento e permitir que os seres humanos arquem com as consequências da sua rebelião, do seu abandono divino e de praticar a maldade. Tá certo? Muito bem. Então você tem também na terça-feira, trata a respeito da indignação justa, não é? A gente pode pensar em algumas palavras que existem no Novo Testamento. Você tem parorgismos, a ira provocada, em Efésios 4, verso 26, quando a Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. Você tem uma palavra muito comum no Novo Testamento, a palavra orgue, que tem que ver com paixão violenta, está em Efésios 4, verso 31, né? E você tem a palavra aganactel, que quer dizer indignado, isso está em Marcos 10, verso 14, quando Jesus fica indignado com a atitude dos seus discípulos e, de alguma maneira, bloqueando as mães com as suas crianças, que seriam abençoadas ali por Jesus, não é? Muito bem. Mas você tem, então, na lição de terça-feira, esse exemplo, né? Essa atitude de Jesus no que tem a ver com a indignação. E você tem ali duas situações mencionadas que estão na Bíblia. As duas vezes em que Jesus purifica o templo. Jesus purifica o templo em Jerusalém no começo do seu ministério e no final do seu ministério. A primeira vez que Jesus purifica o templo está em São João capítulo 2, versos 14 e 15, quando Jesus fala para aqueles vendilhões que ele espanta do templo, ele fala, não transformem a casa do meu pai em uma casa de negócios. Na Semana da Paixão, Jesus vai fazer a segunda purificação do templo. A sua atitude é a mesma, é o zelo pela casa, o zelo pela causa de Deus. Isso está registrado em Mateus capítulo 21, versos 12 e 13. E Jesus não fala mais, não transforme a casa do meu pai em casa de negócios. Ele diz, vocês estão transformando a casa de meu pai num covil de ladrões. E aí Jesus, então, você lê nesses episódios, Jesus empurrando a mesa dos cambistas, expulsando dali do pátio do templo e todas essas coisas, né? Mas Jesus não agride ninguém, apesar de a Ellen White dizer, por exemplo, em uma dessas ocasiões, o rosto de Jesus parecia um fogo consumidor, mas Jesus não agride ninguém, não bate ninguém, não maltrata ninguém, ele apenas os expulsa do templo porque eles estão agindo de forma indigna. E havia todo um processo que eles praticavam ali, por exemplo, as pessoas que vinham de longe para adorar a Deus, então elas não conseguiam trazer de fato os animais para o sacrifício. Quando eles iam comprar ali junto ao templo algum animal, havia um preço absurdo sendo cobrado, um ágio do qual os líderes religiosos se aproveitavam, né? Pessoas que vinham de longe, vinham com moedas estrangeiras, e muitas vezes com moeda romana, eles mostravam a,
a estampa do imperador na moeda e diziam, olha, você não pode usar esta moeda para adoração, para dar oferta, você precisa usar o signo do templo, né? E nisso que eles faziam esse câmbio, essa troca de moeda, então havia um ágio sendo cobrado, e aí, mais uma vez, os líderes religiosos se enriquecendo daquilo ali, né? Então, são situações que aconteciam lá no templo e que Jesus mostrou a sua indignação, né? Mas a indignação de Jesus fez com que as pessoas humildes, simples, pudessem ter acesso ao templo e à adoração a Deus de uma forma digna. E já na parte de quarta-feira, é um ponto a se pensar, sabe? Porque você tem Esdras 5, verso 12, quando mostra que os judeus provocaram a ira de Deus e por isso foram levados em cativeiro, né? E você tem o texto de Jeremias, capítulo 51, versos 24 e 25, onde informa que também os babilônios receberiam a ira de Deus, né? Por quê? Porque eles, naquilo em que foram usados por Deus, ou naquilo que Deus restringiu a sua proteção ao povo de Israel, os babilônios afligiram o povo de Israel de forma excessiva. Eles extrapolaram aquilo que poderia servir de lição para o povo de Israel. Então, Deus demonstra sua indignação não somente para com os judeus, porque abandonaram a Deus, mas também em relação aos próprios babilônios. E muitas vezes você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus exercendo a sua indignação, né? Tanto para com Israel, tanto quanto para com as nações divinas. Já na quinta-feira, nós podemos pensar um pouquinho mais a respeito da eliminação, da erradicação da ira divina. Né? Quando não mais houver transgressão sobre a face da terra, não haverá mais necessidade da ira divina, né? Porque viveremos num mundo de justiça, de paz. Né? E eu gostaria de ler com você esse texto que está na lição e também é a citação de Romanos capítulo 12, que vai do verso 17 ao verso 21. Eu sou apaixonado por esse texto e queria ler com você o mesmo. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Né? Então, o ensinamento da Bíblia é que a ira pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Então, se nós ficarmos irados, conforme diz o texto bíblico aqui, né, dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Esse texto está também em Hebreus 10, verso 30, que é a citação de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 32, verso 35. Veja, Deus ensinando o homem a ser pacificador, ensinando o homem a não se vingar a si mesmo, não tomar para si, não ser um justiceiro, não tomar para si a resposta para a maldade que muitas vezes ele é objeto pela atitude de outras pessoas. Tem que aprender a ter paciência, a confiar e entender que no momento certo Deus vai dar a recompensa a quem pratica o mal. Talvez se não nesta vida, no juízo final. E nós temos que pensar que é uma realidade que a Bíblia diz, em que as pessoas vão receber cada um conforme as suas obras. Então, a vingança pertence a Deus. Se você tem sido maltratado, se você tem sido desrespeitado, se você tem sido zombado da sua religião, da sua fé, do seu comportamento, não se indigne, não no sentido de não se vingue a si mesmo, não tome uma atitude contra essa pessoa, porque às vezes você pode usar a sua ira de forma errada e acabar cometendo um pecado. Aprenda a confiar em Deus, que a seu tempo Deus há de responder àquele que é seu inimigo, seu algoz, aquele que de alguma forma sorrateira, de uma maneira explícita ou não está fazendo mal contra você. Minha vingança e eu darei a recompensa, é o que a Bíblia ensina. Por fim, Deus nos livra da sua ira futura por meio de Jesus. Como que nós somos libertos da ira divina? 1 Tessalonicenses 1, verso 10, fala desta ira futura, que Deus há de nos proteger. Romanos capítulo 5, versos 8 e 9 diz, seremos salvos da ira. Então, haverá um dia de retribuição, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você no final do estudo de hoje. Quando eu leio sobre as pragas lá no Apocalipse, é um momento em que
as pessoas más irão beber sangue. Leia isso no Apocalipse. E lá diz assim, derramaram sangue inocente, é justo que bebam sangue. Então, haverá o dia em que Deus vai dar a cada um a recompensa conforme as suas obras. Você vai lá, pastor, mas estou cansado de tanto esperar, a minha luz não brilha, as pessoas zombam de mim, eu tenho sido humilhado, maltratado, muitas vezes dentro da minha própria casa. Espere um pouquinho mais e o que há de vir virá. Confie no texto bíblico que diz, minha é a vingança e eu darei a recompensa. E que Deus nos ajude a enfatizar cada dia mais a misericórdia de Deus em nossa vida. Um dia Deus vai exercer a sua ira para erradicar o mal deste mundo, e a sua ira é uma demonstração do seu amor. Quando a indignação divina cair sobre aqueles que pisam os seus mandamentos, os mandamentos divinos, será para o bem da humanidade, será uma resposta ao universo, será de certa forma uma atitude de misericórdia até com os injustos e maus, para que eles não continuem na prática da injustiça e absorvendo na vida a recompensa da maldade que eles mesmos praticaram. Por isso eu digo para você, onde não há compaixão, não há religião. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque em meio às lutas, às perseguições, às provações que enfrentamos na nossa vida, temos a certeza de que o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Senhor Deus, ensina-nos a confiarmos nossa vida em Tuas mãos e que o Senhor pratique a justiça, retribua cada um conforme as suas obras e que nós não nos envolvamos com palavras duras ou com atitudes que no final das contas, o resultado da nossa indignação possa produzir injustiça maior do que aquela que às vezes temos recebido. Cuida de nós, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.